Pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo jóia com vocês? Voltamos aí para mais uma aula nossa aí do nosso CHC, o nosso curso de História completo para concursos vestibulares e também pré-militar. Exatamente isso, o nosso curso de História, ele é completo. Completo por quê, professor? Completo, pois nós temos aqui no nosso canal mais de 180 aulas e com diferentes temas que você não observa aí em outro canal aí que eu já olhei, né? E que me falaram de conteúdos assim de história, beleza? O nosso curso de história completo, nosso CHC para concursos vestibulares e também pré-militar, beleza? O e-mail historiacom1@outlook.com. Facebook, isto sai, o celular para mensagem 3291650267. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Tem um pernilongo voando aqui, daqui a pouco eu pego ele. História do Brasil 96. João Goulart, parte 2. Governo João Goulart. Pessoal, hoje nós vamos falar do golpe de 1964. Beleza? Esse golpe, pessoal, não sei porquê, em muitas vezes você tem esse nome chamado de Revolução de 64. Ok, tudo bem, não tem problema. São pontos de vista. E nesse caso, muitos militares, ao se tratar desse conteúdo, trata como revolução, não como que se fosse um golpe. E pessoal, há muita diferença entre golpe e revolução. Revolução, nós temos uma mudança muito radical, seja política, econômica e tudo mais. Tranquilo, pessoal? Eu vou falar sobre golpe de 64, ok? Esse golpe de 64 vai pôr em prática a chamada ditadura militar. Ou seja, os militares do governo, a partir agora de 64, né, com os primeiros presidentes, Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e entre outros, você vai observar que são o quê? Militares no poder. E eles vão fazer muita entre outras coisas. Então, quando você fala de ditadura, logo você pensa no quê? Na ditadura militar, que foi após o golpe de 64. Mas, como eu já falei para vocês, e gosto de lembrar, o Estado Novo de Getúlio Vargas, de 37 a 45, também foi uma ditadura. Beleza? Uma ditadura de um civil, nesse caso aí, o Getúlio Vargas. Ok? Então vamos lá, então, continuar falando aí sobre o golpe de 64. Ligas camponesas. As ligas camponesas, pessoal, estavam agitadas, muito agitadas e mesmo. Como eu já falei para vocês, desde 1955, as ligas camponesas começaram com seus movimentos sociais por reivindicações de novas terras. Muitos desses arrendatários, desses poceiros que ficavam nessas terras, que eram donos dessas terras, logo foram postos para fora de suas terras por proprietários dessas terras. Tranquilo, pessoal? E nisso vai levar uma insatisfação e tudo mais. Lembrando no caso de Pernambuco, ok? Então essas ligas camponesas vão começar a se agitar mais ainda. E ainda mais com o veto em que o João Goulart mandou para o Congresso de uma reforma agrária. Ou seja, de desapropriação de algumas terras em benefício dessas pessoas. Esse projeto é rejeitado pelo Congresso, rejeitado esse projeto de desapropriação. Então aqui já temos já uma formiguinha já coçando já nos grupos conservadores e que eram antes oposição, né, que eram da oposição contra João Goulart. Beleza? Jango adota medidas excepcionais. Pessoal, João Goulart começa a adotar algumas medidas. E nessas medidas você observa em 1963, para uma tentativa de conter esses movimentos rurais, a justificativa era essas agitações no campo. Ele manda um projeto, né, um Congresso, de declarar estado de sítio, se eu não me engano, de 30 dias. Só que esse pedido é rejeitado e
mais ainda crescem as desconfianças sobre João Goulart, dos conservadores, principalmente os opositores de João. Em 1964, você observa o quê? O fim do fim. Pessoal, o governo de João Goulart, desde quando ele entrou, é um governo de muita instabilidade. Os seus opositores, a UDN, os setores militares, viam João Goulart como um cara que queria formar uma república sindicalista, uma aproximação com o comunismo e aquelas outras coisas mais. João Goulart, pessoal, na visão desses conservadores da oposição, você observa que João Goulart era temido. Tudo que João Goulart fazia, tentava-se, nesse caso, uma visão de aproximação com o socialismo. Nada mais, nada menos que no começo do seu governo, eles instauram o parlamentarismo para tentar diminuir esses poderes de João Goulart. Só que, em 63, ele consegue reverter isso. Tranquilo, pessoal? E volta ao presidencialismo com ambos poderes. Só que João Goulart não tinha muito apoio dentro do Congresso. O PTB, o PSD, tinham apoios nesse caso, mas muitos já tinham uma fragmentação dentro desses partidos e o apoio de João Goulart estava muito precário, beleza? Principalmente com ataques aí da parte da UDN e principalmente de setores conservadores da igreja e também das Forças Armadas. Lembrando que é período, nesse momento, a chamada Guerra Fria. Beleza? Dois blocos econômicos lutando, socialismo e capitalismo. Em 1964, no início de 1964, você vê o fim do fim, né? O começo do fim, se podemos dizer assim. Ele tenta buscar saídas dessa grave crise que está em volta do seu governo. E ele tenta burlar medidas do Congresso, decretando decretos. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Ele começa, através de decretos, a mobilizar, a instituir decretos com forma de quê? De aprovar e de pôr em práticas as ditas reformas de base que eram tão perseguidas pela oposição. E ele começa a participar de comícios, principalmente aqueles que estavam ao seu lado, e começa nesses comícios a fazer vários decretos, né? Nesse caso, em favor das reformas de base, para tentar ganhar um grande apoio popular, se aproximar com o povo. E nesse caso, davam também uma desconfiança aos opositores. Em 13 de março de 1964, no Rio de Janeiro, na Central Ferroviária, a chamado Comício da Central, ou seja, na Central do Brasil, em frente ao Centro Ferroviário, na estação ferroviária, a Central do Brasil. Ele começa ali com o seu comício. E nesse caso, você observa nesse comício, ele falando das reformas de base, das instituições dessas reformas de base, e só que o problema, a televisão, pessoal, mostra e muito bandeiras vermelhas. Ou seja, o Partido Comunista querendo voltar ativa na parte política do Brasil. Você observa também questões faladas de reforma agrária. E claro que isso levava arrepios às classes conservadoras. Se via que Getúlio Vargas, João Goulart, estava de fato querendo levar o Brasil para o lado subversivo. Beleza? Entre esses decretos, primeiro decreto que ele fala da desapropriação de refinarias. Ou seja, aquelas refinarias que não estavam ainda na mão do Estado, ou seja, em favor da Petrobras, agora seriam desapropriados e passados para quem? Para a Petrobras. Ok? Criado lá no segundo governo de Vargas, como nós já falamos. E o segundo, a Superintendência da Reforma Agrária. Muito perigoso, pessoal. Quando fala de reforma agrária e se fala até hoje, leva a arrepios, leva desconfiança e leva com certeza uma oposição de classes conservadoras, de pessoal que quer a propriedade, direito de propriedade, aquelas coisas e tudo mais. Então, seria nessa Superintendência de Reforma Agrária, ou seja, desapropriar aquelas terras que eram inutilizadas. Só que isso não dá certo. Ou seja,
isso é visto com maus olhos, e ainda mais, futuramente, eles também trataria reforma urbana. Então essas reformas de base, pessoal, era uma coisa muito complexa, uma coisa muito à frente da visão daquele momento histórico. Ou seja, período de Guerra Fria, mundo bipolar. Tranquilo, pessoal? Socialismo versus capitalismo. Reforma urbana. Os donos aí de apartamentos, né, a classe média, que tinham seus inquilinos, né, os aluguéis, ficavam preocupados. Por quê? Se essa reforma urbana saísse, eles pensavam que os seus inquilinos iriam tomar suas propriedades, nesse caso o apartamento que estava sendo alugado. Beleza? Também falava também de mudança de impostos e também de reformas dentro das Forças Armadas. Tranquilo, pessoal? Óbvio que isso vai levar a uma oposição e vai levar a um movimento, né? Uma caminhada, a marcha com Deus pela liberdade, ou seja, oposição contra as reformas de base de João Goulart. Tranquilo, pessoal? Aqui acontece em São Paulo. Apoio social. O que eu quero dizer com isso aqui, pessoal? Aquelas pessoas que estavam tramando, que estavam ali arquitetando o golpe de 64, aquelas pessoas que estavam em volta daquela maracutaia ali de derrubar João Goulart de qualquer jeito, eles veem nessa marcha com Deus pela liberdade, onde a população sai nas ruas, principalmente aí com o apoio da Igreja Católica do lado conservador, da classe média, entre outras coisas. Mas o que você observa nesse caso? Que essas pessoas que estavam ali arquitetando esse golpe, né, tirar o João Goulart de fora de cena, viam que eles teriam um apoio social popular naquele momento. Se falasse assim, olha, João Goulart, nós vamos depor João Goulart, esse pessoal, nesse caso, iria apoiar. Beleza? Acontecimento militar. O governo João Goulart já estava capengando. E acontece uma coisa pior ainda. Os marinheiros, uma revolta, um movimento dos marinheiros, podemos dizer assim, que nesse caso, esses marinheiros queriam novas conquistas de direitos e melhoramentos dos seus vencimentos. Ok, o seu principal líder era um cabo chamado Cabo Anselmo. Só que este pessoal, quando fazia essas reivindicações, eles estavam indo de encontro a uma coisa dentro das Forças Armadas que é muito e muito guardado e muito como que eu posso dizer, moldado, muito falado e muito, eu tô falando muito, porque é muito mesmo, esse troço é muito importante dentro das Forças Armadas, muito e muito cobrado, ou seja, a hierarquia. Eles vão se reunir, pessoal, num sindicato dos metalúrgicos no Rio de Janeiro. E isso era ilegal no caso deles. Pessoal, o que vai acontecer? Isso vai de encontro à hierarquia das Forças Armadas. O ministro daquele momento era o Silvio Mota. E ele ordena prender todo mundo. O que acontece? Continua-se esse movimento, essas reivindicações, e ninguém é preso. Por quê? Silvio Mota, vendo que a hierarquia estava sendo corrompida, ele sai do governo e Jango põe outro cara no seu lugar. Agora, Paulo Mota, se eu não me engano. Não, Paulo Mota não. Eu esqueci o nome do rapaz agora. Depois eu vou lembrar do cara. Mas ele põe um outro cara no lugar de Silvio Mota. Paulo, uma coisa agora eu esqueci. Só que esse cara, ele não pune esse pessoal. E João Goulart apoia esse momento de não punir.
Aí está declarada a subversão à hierarquia militar. Eu quero falar para vocês aqui, pessoal, antes de falar do acontecimento do Automóvel Clube, eu quero falar para vocês frases, pensamentos de pessoas naquele momento e até mesmo do pensamento de João Goulart no momento antes do seu golpe, da sua derrubada. O deputado Alberto Levi da UDN, responsabilizando João Goulart pela situação, concluiu seu discurso. Ou os patriotas se levantam para defender a liberdade, ou mais tarde não teremos sequer pátria para defender, mas apenas um satélite a mais, escravizado pelos senhores de Moscou. Então, nesse caso, o deputado aqui está falando muito e muito dessa tentativa de apoio de Moscou, né? Dessa tentativa do Brasil se aliar com a União Soviética. O deputado Eurípides Cardoso fala o seguinte: está sobejamente comprovado a incapacidade do senhor João Goulart. Permite, senhora excelência, que, expressando o desejo da maioria do povo brasileiro, ele faça esta sugestão. Renuncie e merecerá a gratidão do povo e todos os aplausos de todos nós. O presidente do Senado afirma também: todas as forças vivas do país defender com extrema decisão os princípios constitucionais atingidos pela crise, se é que o Brasil deseja continuar democrático. Então, pessoal, quando você observa esses contextos que estão vindo aí durante o governo João Goulart, as medidas que João Goulart adota, né, a tentativa que ele tentativa tentada, né, em 63, de tentar declarar o estado de sítio, as pessoas viam João Goulart como um cara que ia levar o Brasil a uma república sindicalista. Era um perigo muito grande por essas pessoas, por esses opositores. Abelardo Jurema, pessoal, ele fala ele narra a seguinte parte aqui com João Goulart antes do golpe. No Palácio das Laranjeiras reinava relativa tranquilidade, e o presidente João Goulart, ao ser interrogado por mim, por quem? Abelardo Jurema, sobre os fatos que ocorriam sobre a situação no estado de Minas Gerais, me respondia que havia um boato. Muitos boatos. A preocupação do presidente e de todo o seu gabinete militar era a concentração de sargentos e cabos no Automóvel Clube. Pessoal, o Automóvel Clube, o João Goulart iria fazer, iria dar as palavras, né? Ia lá falar com o pessoal, dar uma palestra, falando sobre as suas reformas de base e tudo mais. Aos sargentos nesse caso aí. E ele, nesse momento, pessoal, ele sabia o que estava acontecendo naquele momento. João Goulart, pessoal, ele não fez nada para deter esse golpe de 64. Vamos dizer assim. Por quê? Quando Olímpio Mourão, aquele mesmo Olímpio Mourão que lá em 37 forja o suposto plano Cohen para instaurar o Estado Novo, o cara gosta de alguma coisa, né? O cara gosta de dar golpe. Aqui, em 64, Olímpio Mourão Filho sai daqui da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, com suas tropas para depor João Goulart no Rio. João Goulart, pessoal, sabia, e nesse caso, o pessoal ligado à parte ali do gabinete presidencial, do seu círculo militar próximo ali, também dizia, não, nós juntamos um apoio aí e tudo mais, nós atacamos essas tropas e não vamos deixar depor você não. João Goulart não aprova esse ataque. João Goulart, pessoal, é muito difícil entender a atitude de João Goulart nesse momento. Continuando. Enquanto Mourão Filho, Cássio Luiz Guedes, Magalhães Pintos punha já a tropa na rua para marchar para o Rio de Janeiro e se articulavam com Adhemar de Barros no sentido
de que as tropas de São Paulo aceitassem simultaneamente esse objetivo, o general Assis Brasil e toda a oficialidade da Casa Militar da Presidência consumiam as melhores horas de articulação e vigilância, não na defesa do governo, mas no empenho de ser realizado no automóvel público uma manifestação consagradora. Ou seja, eles sabiam o que estava acontecendo, só que eles não vão fazer nada. Pela manhã da quarta-feira, o presidente João Goulart se mostra visivelmente abatido e perplexo. E nenhum ministro fez qualquer recomendação, e nenhum ministro, para saber verdadeiro, sabia de nada. Nenhum sabia nem onde se achavam os rebeldes, nem onde estavam as forças leais. Pessoal, é muito interessante essas palavras, porque nós vemos duas coisas aqui interessantes. Como nós falamos aqui no CHC da proclamação da independência do Brasil, em que teve a proclamação da independência do Brasil, aquela coisa e tudo mais, só que o povo estava junto? O povo sabia? Não. A maioria não. Pessoal, o pessoal não sabia assim, hoje nós estamos independentes, acordamos independentes. Muita gente achava ainda que estava na monarquia. Ou seja, a independência do Brasil não foi feita pelos braços do povo. Ou seja, aquela coisa, como o cara fala, o povo assistiu abestificado, ou seja, não sabia de nada. O povo estava por fora do que estava acontecendo. É o que acontece aqui muito no golpe de 64. Essa tramóia entre a parte das Forças Armadas, né, que era a oposição dos partidos, da igreja, de uma parte da classe popular, eles faziam esse golpe, só que muita gente não sabia o que estava acontecendo. Então não é um apoio muito total nesse caso, pessoal. Beleza? E o que acontece? Em 64, o golpe. João Goulart é deposto do seu cargo, ele vai para Porto Alegre, o presidente do Senado, Auro Moura, ele declara a vacância, né, o cargo vago de presidência, e põe nesse caso, obedecendo à Constituição de 46, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Mazzilli. Só que nesse momento, o golpe já estava dado. Ranieri Mazzilli está no poder. Agora nós tiramos João Goulart. Vamos ter novas eleições. Não. Os militares pegam o poder. E eles ficam muito tempo no poder. Muita gente, o próprio Carlos Lacerda, que achava agora eu vou ficar no poder, agora eu vou pegar um pedaço, vai lutar depois contra essa ditadura. Porque vê que os militares não querem largar o osso. Beleza, pessoal? Na nossa próxima aula, voltaremos a falar mais sobre o quê? História do Brasil. Agora falando sobre o quê? Ditadura militar. Valeu, pessoal. Um abraço.